Nessa aula eu vou mostrar a vocês tudo o que eu faço do início ao final para tomar todos os cuidados e evitar uma irritação durante as extensões, durante a colocação das extensões de cílio. Nesse momento eu estou higienizando os cílios da cliente com a espuminha neutra. Aqui eu faço a lavagem, né, em duas vezes, em duas etapas. A primeira eu coloco a espuminha, agora eu estou enxaguando com soro. É muito importante tomar o cuidado para que a ponta do frasco não toque no olho da cliente, nunca. Depois disso, eu vou remover toda a umidade do olho dela com o ventilador. Vou pentear para ajudar a remover a umidade dos olhos, né? Com muito cuidado, porque essa escova, ela é um pouquinho dura, então nós temos que tomar bastante cuidado para que não entre no olho da cliente. Depois disso, eu vou começar a preparar os olhos dela com as fitas. Aqui eu uso a fita micropor, eu não uso somente o pad, o gel pad. Eu prefiro usar a fita micropor, como eu já expliquei nas aulas teóricas, justamente para ter uma noção melhor das distâncias que eu devo ter, que eu devo tomar com respeito à linha d'água dos olhos dela. Observe que o vídeo está acelerado, mas dá para ver perfeitamente a linha d'água dela livre ali, sem nada em cima. Não podemos colocar a fita micropor em cima da linha d'água, tem que ficar sempre por baixo da linha d'água. E agora eu vou colocar o pad em cima somente para proteger a pele, em caso de que possa cair uma gotinha de cola ou até mesmo um fiozinho sujo de cola, e assim evitar o contato com o adesivo, com a cola que nós usamos para fazer a acoplagem dos fios. É importante tomar bastante cuidado para que você não limpe o fio com excesso de cola no pad. Se você precisar fazer isso, faça a remoção do excesso de cola no próprio anel. Agora aqui eu vou preparar os fios, eu uso sempre uma língua em gel para suporte dos fios. Gosto de colocar o suporte em cima mesmo, na testa ali da cliente, porque é bastante seguro. Coloco somente os fios ali, nunca jamais vou colocar a cola em cima da cliente. A cola vai ficar sempre comigo, sempre no meu dedo, no anel. E é o mínimo, eu sempre vou colocar uma gotinha. Depois disso, já escolhido os tamanhos do fio, né, que eu vou usar nesse olho, observe que o olho dela é bem pequeno, ela tem um olho amendoado, né, então eu vou fazer um mapa para abrir esse olho, né, para deixar um efeito olho mais aberto. Apesar de que aqui nós não estamos preocupados com o mapa e nem o efeito do trabalho, nós estamos preocupados aqui com os cuidados que nós vamos tomar durante esse procedimento para que os olhos não fiquem irritados e ela não tenha uma futura alergia. As irritações e as alergias são bastante diferentes. Como eu já expliquei nas aulas teóricas, uma irritação pode acontecer durante a colocação das extensões de cílios. Aqui eu estou preparando a pálpebra dela, observe que eu tento liberar bem os fios do canto ali para fazer a acoplagem dos fios. Essa fita, eu prendo ela do meio do olho e puxo para o final do olho e prendo, né? Eu tomo bastante cuidado, observe nesse momento que eu estou verificando se o pad não está entrando no olho dela. Isso não pode acontecer jamais. E agora eu vou vir com outra fita e levantar um pouquinho mais a pálpebra dela, mas é somente um pouco. O olho não pode ficar aberto, você tem que verificar isso, olha. Agora eu vou lá, verifico novamente se o olho está bem fechado, para não
para a cola não arder o olho dela, não provocar ardência. Tem que tomar bastante cuidado para não encostar o fio artificial na pálpebra da cliente. Isso não pode acontecer, você tem que manter aproximadamente uns 3 milímetros de distância da pálpebra dela, entre o fio artificial sujo de cola e o fio natural. Aqui agora eu vou fazer acoplagem, fio a fio, isolamento, tomar bastante cuidado quando vocês forem fazer as extensões de cílios para fazer um bom isolamento. O que é um bom isolamento? Não deixar um fio colar no outro, porque isso também vai causar um leve desconforto. Se isso acontecer, vai causar um desconforto na cliente e depois ela vai ficar puxando essas extensões e corre o risco dela puxar o fio natural junto com a extensão. E isso não pode acontecer também. Eu vou fazer a colocação aqui, fio a fio, né? Tomando sempre o cuidado que ela mantenha sempre os olhos fechados durante o procedimento, para que ela não abra os olhos nunca antes de terminar o procedimento, depois que já foi removido todas as fitas, né? Para não correr o risco de lacrimejar também e ficar com os olhos vermelhos. Uma coisa importante é, você tem que observar se a tua cliente, durante o procedimento, quando ela fala, ela movimenta o músculo masseter, que é o músculo do rosto, nosso músculo elevador do rosto. Esse músculo, tem muitas pessoas que quando conversam, movimentam esse músculo bastante. Então, se isso acontece com a tua cliente, é bom que ela fique quieta, sem falar, para que você possa fazer um bom isolamento. Isso parece, aqui olhando, parece que não atrapalha, mas quando nós estamos trabalhando, atrapalha bastante. Então, se você perceber que ao ela falar, ela gesticula também com os olhos, também não pode falar. Porque se ela gesticula com os olhos e os olhos começam a ficar meio abertos, também vai causar uma irritação. Vai causar uma irritação por causa do fumo do adesivo. E isso tem que ser evitado. Aqui o importante é evitarmos olhos vermelhos no pós-procedimento. E tudo que facilite o trabalho e termine o trabalho com excelência é o que importa. Na aula teórica eu vou falar sobre a ficha de análise, que eu chamo ficha analítica, eu não falo ficha de anamnese, porque essa ficha de análise eu criei ela justamente para as extensões de cílios. Tem várias perguntas que vai nos ajudar a entender se essa cliente no futuro pode vir a ter uma reação alérgica ou não. As reações alérgicas, elas podem desencadear até 5 dias depois da colocação das extensões de cílios. Então, digamos que você fez a colocação hoje, né? Não aconteceu nada, os olhos estão perfeitos, sem nenhuma vermelhidão, sem nenhuma irritação, e a cliente vai para casa após 5 dias, ela desencadeia uma alergia. Ela começa a ter coceira nas pálpebras, ela começa a ter vermelhidão nas pálpebras e um leve inchaço. Isso significa que o corpo dela reagiu com o cianoacrilato. Cianoacrilato é um componente do nosso adesivo. Sem esse componente, a cola não faz liga, ela não adere à superfície. Então, todas as colas do mundo têm esse componente. A cola que nós usamos para a extensão de cílios, ela é uma cola específica para isso e ela é estéril e também é uma cadeia bastante leve. Ela é pensada já para essa área do olho, uma área bastante sensível, mas infelizmente
existem organismos que, quando estão com a imunidade baixa, reagem com esse componente. Isso é uma causa natural do corpo humano. Você não precisa ficar preocupado, você só precisa orientar a cliente a lavar com soro, a fazer compressa gelada e aguardar passar o efeito. Ela não precisa consultar o oftalmologista se foi um caso isolado, se foi somente porque fez as extensões de cílios e logo alguns dias depois o corpo dela reagiu. Então, você não precisa pedir a ela que vá ao oftalmologista, você mesma pode orientar ela a fazer compressas em casa, fazer uma boa higienização. Não é necessário fazer a remoção das extensões, a não ser que ela realmente faça questão disso, aí você vai fazer a remoção em cabine, nunca em casa, tá? Então, o importante aqui é orientar ela para ela continuar a ter os cílios bonitos, saudáveis. Em caso de uma reação alérgica, é porque a imunidade dela está baixa. Então, ela precisa verificar se está faltando alguma vitamina no organismo. Também pode perguntar se ela está com queda capilar. Se ela está com uma queda capilar, isso vai influenciar bastante nos cílios naturais dela. Aqui eu já estou terminando a colocação, já estou do outro lado do olho, finalizando toda a colocação da extensão fio a fio. Eu estou trabalhando aqui no canto interno, que é uma parte bastante difícil de trabalhar, tem que tomar bastante cuidado para não machucar o olho dela. Fazer um bom preenchimento nos cantos internos, canto externo. Nunca tocar com as pinças na pálpebra da cliente, nunca jamais, porque essas pinças elas são bastante pontiagudas, mas tomar sempre esse cuidado para não encostar as pinças, a ponta da pinça, na pele da cliente. Se você trabalha com uma cola rápida, você pode fazer aqui como eu. Você primeiro molha o fio na cola e depois faz o isolamento. Isso se você já tem prática. Se você não tem prática, você primeiro faz o isolamento do fio e depois molha o fio na cola para fazer a acoplagem. Quando você for fazer a remoção das fitas, você tem que tomar bastante cuidado e verificar se não estão colados os cílios de baixo com os cílios de cima. Pode ficar uma penugem colada no cílio de cima e você então vai fazer você vai tomar aquele cuidado que eu expliquei lá no boneco, que eu vou deixar aqui também na aula para você assistir. Como eu faço a remoção das fitas depois que eu termino todo o procedimento e verifico se não tem cílio colado, cílio inferior colado no cílio superior. Muitas vezes pode acontecer, mas você não pode puxar o fio e tentar fazer o descolamento à força. Tem uma aula aqui que eu ensino a você fazer essa remoção dos fios, cortar o fiozinho de baixo, sem deixar nenhum resquício de fio incomodando na linha d'água da cliente. Durante todo o procedimento, você tem que se preocupar se as fitas e o pad não estão entrando dentro do olho da cliente. Você precisa ter essa certeza que essas fitas não estão machucando o olho dela. Então, você pode perguntar a ela se ela está sentindo algum desconforto. E até mesmo existem clientes que, quando isso está ocorrendo, elas lacrimejam. Então, se ela está lacrimejando, alguma coisa está errado. Você tem que parar o que está fazendo e verificar por que ela está lacrimejando. Pode ser ou porque ela está abrindo o olho levemente, porque ela está falando e o olho está também gesticulando, então ela tem que parar de falar. Pode ser porque o pad está entrando o gel dentro do olho, isso também não pode acontecer. Você precisa colocar o gel bastante longe da linha d'água da cliente.
E pode ser também porque a luz que você está usando em cima do rosto da cliente está muito forte. Então você precisa afastar um pouco essa luz ou diminuir a intensidade da luz. Existem pessoas que têm os olhos muito sensíveis à luz. Você precisa tomar cuidado com isso também. Essa aula, ela é para te orientar no passo a passo da colocação das extensões de cílios, tomando cuidado do início ao final com a saúde ocular da cliente. Você precisa entender que você não pode finalizar o trabalho com a cliente com os olhos vermelhos. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, é porque houve alguma falha aí durante a colocação, ou porque, como eu já falei, as fitas foram mal colocadas, o pad se deslocou de lugar, o olho ficou mal fechado. Então, você precisa tomar esses cuidados. O olho dela não pode estar vermelho no final. Aqui eu vou finalizar a nossa aula. Vou deixar aqui o resultado dessa colocação com o olho dela aberto para vocês verem como não ficou um olho vermelho. Essas fotos não foram editadas, tá? Essa foto final que vai ficar aqui é uma foto real dessa cliente que eu acabei de fazer a colocação. E você vai perceber que o olho dela está límpido, está branco. Não aconteceu nenhuma intercorrência aqui nessa colocação. E isso é o que nós precisamos tomar cuidado. É sobre isso que nós estamos aprendendo e é sobre isso que você vai aprender nesse curso. Aqui você vai se sentir muito mais ágil, muito mais apto a trabalhar com as extensões de cílios. Se acontecer uma reação alérgica, você já vai saber orientar ela, você vai conseguir acalmar a cliente, pedir a ela que aguarde uns dias até passar a reação alérgica, usar o gelinho nas pálpebras, fazer uma boa higienização. É importante você orientar a tua cliente a fazer a higienização todos os dias para que não acumule poluição entre os fios. E também para manter a saúde ocular da cliente intacta. Aqui nós já estamos finalizando o procedimento, né? Essa cliente, ela já tem o hábito de usar extensões de cílios, ela nunca teve nenhuma intercorrência, mas existem clientes que podem fazer extensão de cílios durante todo um ano e um dia acontecer uma reação alérgica. Isso é muito